Então tá, estamos gravando agora aqui a nossa aula. Agora que começamos a gravação, nosso amigo Marcos Vinícius chegou por aí também. Seja bem-vindo, Marcos, boa tarde. Estamos aqui então, né, pessoal, no início, né, desse curso de vocês, de qualificação em assistente de recursos humanos, né? Hoje temos aqui a nossa primeira aula. Primeiro, parabenizar vocês, né, pessoal, por terem aí buscado, né, o Senai, buscado é, essa formação, né, uma formação a mais aí para vocês. Não sei exatamente qual é a situação aí de cada um de vocês, mas geralmente quem está começando, né, iniciando a vida aí no mercado de trabalho, a vida profissional, né, ou está procurando aí uma outra, mudar de área, né, mudar de área profissional. Eu sei como isso é também, já fiz isso algumas vezes aqui na minha jornada. E é muito bom estar com vocês, né? Estaremos aqui juntos durante 8 quintas-feiras, né? Nós teremos 8 semanas aí, 8 aulas, né? Durante esse período vai ter um pouco de férias ali, né? Vou passar com vocês hoje todo o cronograma, todo o nosso calendário, tá? Mas, de qualquer forma, estaremos juntos aqui durante essas 8 aulas, tá? O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Vamos começar do começo, né? Como se diz, eu vou passar para vocês todas as informações aqui sobre o curso, vamos rever o calendário, vamos rever o roteiro de vocês, tirar todas as dúvidas que vocês ainda tiverem, né? E quando fizermos isso, a gente começa ali os primeiros conteúdos, né? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação e também sobre a ferramenta do currículo, tá? Também vou passar a pauta, né, da nossa aula com vocês daqui a pouco, tá? Dizer também da minha alegria de trabalhar com vocês aí do Distrito Federal, né? Eu estou aqui em Santa Catarina, né? A gente tem essa parceria aí com vocês do DF, né? Mas eu morei em Goiânia, né? Durante muito tempo eu fui aí vizinho aí, né? De vocês, 200 quilômetros ali na BR, né? Morei 8 anos em Goiânia. Sempre gostei muito de ir a Brasília. Não sei se todos vocês estão em Brasília, né? Deixa eu lembrar aqui. É, temos pessoal de. São todos do DF mesmo, né? Então, já fomos aí de 2006 a 2014, eu morei ali em Goiânia. Provavelmente vários de vocês aí conhecem a cidade vizinha ali também, né? Então, muito bom estar com vocês dessa forma que, durante que as nossas aulas, o nosso contato, vocês vão ver que eu estou sempre elogiando muito a EAD, né? A educação à distância. E eu acho que são esses momentos aqui que fazem a gente ver realmente o quanto ela é boa e legal, né? Quando a gente aqui, eu em Santa Catarina, vocês aí no Distrito Federal, a gente consegue se encontrar aqui para ter uma aula juntos, né? Então fica essa mensagem aí para vocês também, certo? O que faremos hoje então, pessoal? Deixa eu dar uma passada aqui. Vamos fazer aqui, né, as primeiras apresentações, né? Eu vou me apresentar também um pouco para vocês, dizer aí o que eu trago aí de história aí para vocês aqui no Senai, né? Vamos conhecer o curso também, né? Quero passar com vocês todo o ambiente virtual, tá, de aprendizagem, passar o plano de ensino, nosso roteiro de estudos, como que vocês vão ser avaliados, né? Quais são as avaliações aí que vocês vão ter durante esse curso, o calendário e tudo mais, né? O importante é que ninguém saia daqui, né? Vocês que estão aqui comigo, a Brenda, a Lani, a Maria Luísa, o Marcos, a Maria Eduarda e a Natália, que nenhum de vocês saiam daqui hoje com alguma dúvida sobre o curso, tá? Vamos ficar todos realmente na mesma página e prontos para seguir aí o caminho do curso sem mais dúvidas, tá?
Então, quero passar com vocês todos esses detalhes e depois a gente começa a conversar sobre os primeiros conteúdos aí do curso, né? Quando a gente vai trabalhar com pessoas, pessoal, nessa área da gestão, né, na área dos recursos humanos, ou seja, nós vamos trabalhar diretamente com outras pessoas, né? A primeira coisa que a gente precisa estudar e que a gente precisa entender a importância é o conceito de comunicação, né? Não tem como fugir dele, ele vai ser o primeiro conceito fundamental aqui, a gente entender como funciona o processo de comunicação, como a gente pode se comunicar melhor, né? Como que a gente pode usar ali algumas ferramentas de comunicação para melhorar aí as nossas conversas no dia a dia, né? A forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque isso vai com certeza contribuir para vocês nessa função futura aí do trabalho com recursos humanos, tá? Enquanto eu falava, chegou uma outra colega aqui, né? A Adriele. Seja bem-vinda aí, Adriele, bem-vinda à nossa aula. Eu só comecei aqui mesmo, só apresentei aqui um pouquinho o que vai ser a nossa aula, tá? A nossa primeira aula. E vamos que vamos. Apresentações, então, né, pessoal? Eu não, por ser a primeira aula, eu não separei aqui um momento para vocês se apresentarem, né? Eu achei mais importante eu me apresentar para vocês, depois a gente começar a conversar ali no ambiente virtual, começar ali o curso, né? Quem sabe, talvez na próxima aula, vocês se apresentem um pouco também, falem um pouco de vocês, né? Mas também devido ao nosso tempo, né? A gente tem uma aula curta, né? De 2 horas só, então a gente ficar nessa minha apresentação, na apresentação do curso, e durante as próximas semanas a gente vai se conhecendo melhor, tá? O meu nome, então, né, vocês estão vendo ali na minha janelinha, é Bruno, né, eu sou o professor Bruno, eu estou aqui em Florianópolis, né, Santa Catarina, e vou trabalhar com vocês durante todo esse curso, tá? Durante as 8 semanas desse curso, vai ser comigo, né? Hoje aqui a gente vai ver todos os assuntos, todos os temas que a gente vai passar. Eu sou pedagogo, né, de formação, tenho aí algumas pós-graduações sempre na área da educação, e eu tenho também alguma experiência profissional, né, na área da gestão, já fui gerente comercial, já trabalhei também como subgerente em um hotel, tá? Então já tive aí algumas experiências práticas também nessa área de comunicação, de gestão de pessoas, de recursos humanos, tá? E eu sou professor aqui no Senai de Santa Catarina, eu estou no Senai de Santa Catarina já faz 4 anos, né? Vai fazer 4 anos e meio agora. Durante os 2 primeiros anos, eu trabalhei com o pedagógico, né? Na parte pedagógica, então tinha também muito, né, essa relação com pessoas ali, né, direto à questão do relacionamento com os professores, e depois, ali em 2023, eu me tornei realmente professor, né, aqui do Senai, da parte EAD, e estou aí nessa função há 2 anos e meio, tá? Quem mais chegou por aqui? Deixa eu dar uma boa noite também, vamos ver. Foi o John, não sei se é assim que fala, tá? Se eu estiver falando errado, você me desculpa, tá? João ou John, não sei. E a Camila também chegou por agora, Camila com K. Sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira aula, tá, pessoal? Mais uma colega chegando, olha só, não vou saber o nome, né? Deve ser o apelido aqui, a Rose, né? Ou Rose. Seja bem-vinda aí também à nossa aula, tá? Rose, não sei. Se quiser deixar o seu nome aqui no chat, pode deixar, tá, Rose? Passando aqui. Ah, Rosiane, beleza. É, Passando aqui para vocês a questão das ferramentas aqui, né, pessoal? Isso é um cuidado que o pessoal pediu para eu ter aqui na nossa primeira aula, né?
Se vocês ainda não têm alguma experiência aqui nessa ferramenta de videoconferência, né? Vocês saberem que aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo apresentar a minha tela, né? Mas vocês estão vendo que aqui embaixo vocês têm alguns botões, né? Tem o botãozinho de microfone, né? Quando quiser falar, só apertar nele que vai abrir o microfone, vocês conseguem falar e todos os colegas ouvem, né? A câmera também, né? Não é obrigatório abrir ou não precisa abrir, realmente eu não me importo muito com isso. Se quiser também abrir para mostrar aí alguma coisa, né? Pode fazer o trabalho ou alguma questão assim. É só apertar aqui no botãozinho da câmera também. Esse botão com uma setinha para cima é para quando vocês forem apresentar alguma coisa, né? Vocês vão apresentar um documento que está no computador de vocês ou no celular. Vocês conseguem apresentar por aqui, tá? Aqui onde tem uma carinha, né? Vocês conseguem enviar reações, né? Então, se vocês clicam aqui nessa carinha, vai aparecer algumas reações aqui que vocês podem reagir quando eu perguntar ou quando eu falar alguma coisa, tá? Tem coraçãozinho, tem o dedinho para cima, dedinho para baixo, bater palma, chorando, né? Tem várias reações aqui. Aí tem um botão aqui também que está com CC, né? Que é para ativar as legendas. E esse botão com a mãozinha, né? A mãozinha assim para frente, né? Que é quando você quiser falar, né? Quando você quiser falar, você pode levantar a mão e, e aí eu vou chamar, aparece aqui para mim quem levantou a mão e eu vou dar a palavra aí. Eu, assim, sinceramente, pessoal, quando eu trabalho as minhas aulas, eu não costumo muito falar para os alunos levantar a mão, não. Se quiser, né, falar, pode abrir o microfone e falar, não se incomodem muito com isso, em me interromper ou nada. O importante é que vocês, quando tiver alguma dúvida ou quando tiver uma contribuição, participem, né, da aula, podem, né, trazer, conversar tranquilamente, tá? Uma outra coisa que o pessoal me pediu para trazer também como aviso, né, é a questão da câmera, né? Eu estou vendo aqui que nenhum de vocês está com a câmera ligada e é tranquilo, tá? Só se alguém quiser, né, ligar a câmera, tomar algum cuidado, né, com as questões de exposição e tal. Vocês sabem como é que é essas coisas, né? Durante a pandemia, acho que, né, quem de nós aqui nunca assistiu, né, nenhum vídeo de alguém passando uma vergonha ali na câmera, na pandemia e tal, né? E é uma questão bem, bem sensível, né? Porque a aula fica gravada e a câmera de vocês também fica gravada e tal. E a gente já passou aqui no Senai por algumas situações, né? Eu mesmo já passei, né, as pessoas às vezes sem roupa, ou, né, num caso, o aluno levou o celular para o sanitário enquanto eu dava aula com a câmera ligada, então, assim, não é agradável, né? Então, só avisar isso para vocês também, tá? Para a gente começar o curso tendo esses avisos aqui dados também, beleza? Eu tô com uma tosse, tá, pessoal? Sempre que eu for tossir, eu tento desligar o microfone aqui, tá? Se eu não conseguir, vocês me desculpem se eu assustar alguém aí, tá? A nossa colega Isabela também chegou por aqui. Boa tarde, boa noite já, né, Isabela? Seja bem-vinda aqui à nossa primeira aula, tá? E a Darlene também chegando por aí. Boa tarde, boa noite, Darlene. Seja bem-vinda aí à nossa aula também. Que bom estar com vocês todos aqui, pessoal. Eu vi que vocês são apenas são 53 alunos, se eu não me engano, né? 52 alunos e tem, né, mais de 10 aqui comigo, muito muito legal. Não é sempre que tem esse número aqui nas nossas aulas, tá? Então, esse sou eu, tá, pessoal? Eu vou ficar disponível para vocês sempre no ambiente virtual, tá? É importante que vocês abram o ambiente virtual, se
se acostumem ali, né, com o nosso ambiente virtual, né? Tá tudo ali, material tá ali, a gravação das aulas vai ficar ali também, as avaliações estão ali, tá? É, e o meu contato também, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem acessar ali no momento em que eu mostrar o ambiente virtual aqui, tá? Tá, tô com ele aberto aqui. Então, sempre que precisarem, né, tá estudando. A educação à distância é boa por isso, né, que a gente estuda a hora que a gente quer, né? Então, se vocês estudam, né, em outro curso ou trabalham, né, cada um trabalha num horário, ou tem família, tem filho, enfim, aquele horáriozinho que você foi estudar, né? Tem alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida? Já entra ali, já manda para mim, eu consigo responder vocês o mais rápido que eu conseguir, tá? Guardem o meu nome aí, que durante o curso, né, essas 8 semanas aqui do nosso curso, eu vou ser esse contato aí para vocês no dia a dia, dos estudos de vocês. Tudo tranquilo por enquanto aqui, pessoal? Tá indo bem aqui o ritmo de informação? Tá tranquilo para vocês? Maravilha. Vamos seguindo então. O que temos que fazer agora, né? Eu quero apresentar para vocês o curso, né? Eu sei que, claro, né? Vocês entraram, fizeram a matrícula no curso, vocês já conhecem ele um pouquinho, né? Mas eu quero relembrar com vocês, né? Qual vai ser o nosso roteiro, qual vai ser o nosso calendário e mostrar para vocês também o nosso ambiente virtual, né? Passando ali por cada sessão. Eu sei que vocês fizeram uma ambientação, né? Mas é importante aqui também que na primeira aula a gente passe ali um pouco pela questão geral ali do ambiente, tá? Deixa eu colocar aqui na tela então para vocês o nosso calendário, primeiramente. Pronto, tá na tela agora. Esse aqui é o calendário de vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá. Esse curso ele tem apenas um módulo, né, pessoal? Apenas uma unidade curricular, que é essa de rotinas de recursos humanos, né? Então a gente considera que se você estudar e conseguir ser aprovado aqui nessa área de rotinas de recursos humanos, você está qualificado, né? Você já é um profissional qualificado para atuar como assistente de recursos humanos, né? O curso tem o total de 160 horas, né? Todas essas horas são feitas à distância, né? Então, tem o horário das nossas aulas, são 8 aulas no total, mas tem também as horas que vocês vão passar fazendo os estudos, né, dos nossos materiais e também as avaliações, né? Então, a gente começou essa semana, né, dia 10 do 11, ali, segunda-feira dessa semana, e o término vai ser no dia 25 de fevereiro, lá do ano que vem, tá? Vamos virar o ano aí juntos nesse curso. E caso alguém não conseguir a nota necessária ali para ser aprovado, né? Vai poder fazer o exame final, né? Que vai ter o período ali de 26 a 2 de março, tá? E aqui tem duas observações importantes para fazer durante esse tempo, né? Nós vamos ter um feriado, que é o feriado da semana que vem, né? Então, na quinta-feira que vem, nós já não temos aula, porque é o feriado do Dia da Consciência Negra, né? Mas eu vou deixar para vocês uma aula gravada, para não atrapalhar o calendário, o fluxo aqui do calendário de vocês. E aqui, durante os dias 13 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, nós vamos fazer o recesso, tá? Então, nós vamos ter essa aula de hoje, vai ter uma aula gravada na semana que vem, aí nós temos aula no dia 27 de novembro e temos aula no dia 4 de dezembro e também no dia 11 de dezembro, tá?
Aí paramos e voltamos lá em fevereiro, ok? No total vão ser 8 aulas, tá? 8 aulas online aqui junto comigo, tá? Esse é o calendário, então, com as datas. Se alguém estava com alguma dúvida aí, pode anotar, né? E o nosso roteiro também, né? Uma coisa importante aqui. Nós vamos ter, pessoal, durante esse curso de vocês, nós vamos ter 5 grandes temas, né? Vocês vão estudar sobre rotina de recursos humanos, 5 grandes temas: comunicação, fundamentos de informática, gestão de recursos humanos e pessoas e administração de pessoal, tá? Na verdade, quatro grandes temas aí, né? Que são os capítulos do nosso livro didático, tá? Que eu vou mostrar para vocês no nosso ambiente virtual daqui a pouco. Então, aqui no roteiro de estudos, que também está disponível lá no ambiente virtual, está bem descrito aqui o que a gente vai fazer em cada semana, tá? Então, aqui tem a semana 1, a gente vai tratar sobre comunicação oral e escrita. Na semana 2, a gente vai falar sobre fundamentos de informática. A semana 3, vamos continuar falando sobre fundamentos de informática. E assim, consecutivamente, né? Aqui na semana 4, a gente passa para gestão de recursos humanos e pessoas. Semana 5, seguimos nesse tema. Na semana 6 também. E na semana 7 e 8, nós vamos falar sobre administração de pessoal, tá? Durante essas 8 semanas, nós temos as avaliações, né? A primeira avaliação, ela vai ser ali na próxima semana, na semana 2, tá? A segunda avaliação, ali no fim da semana 4, mais ou menos ali no fim do ano. E, por último, lá na última semana do curso, a gente vai ter a avaliação número 3, tá? Então, são 3 avaliações. As 3 vão ser em formato de questionário, tá? Ali no ambiente virtual mesmo, vocês vão entrar, vão abrir e vai abrir ali as questões para vocês responderem, tá? Vocês vão ter 2 tentativas para cada questionário e vão buscar ali conseguir as notas mínimas ali para aprovação de vocês. Certo? Então, é mais ou menos esse caminho aqui que a gente vai andar nessas 8 semanas, tá? Lembrando que tem um recesso, né? Aqui na semana 5, a gente para, né? E volta lá em fevereiro para terminar a semana 6, 7 e 8. Vocês podem ficar tranquilos, assim, que eu sempre vou fazer uma revisão, tá, pessoal? Durante toda a aula eu faço uma recapitulação daquilo que a gente viu na aula anterior, né? Vamos trabalhando dessa forma, bem didática, para ficar bem tranquilo para cada um de vocês. Certo? Pessoal, em relação a calendário e ao roteiro de estudos aqui, alguém de vocês que está aqui comigo, restou alguma dúvida? Ficou ainda alguma questão que vocês queiram tirar agora? Ou estão todos na mesma página, tudo tranquilo? Maravilha. Deixa eu só dar uma boa noite aqui também para outra colega que chegou, né? Que foi a Nadielen, né? Seja bem-vinda aí à nossa aula, tá, Nadielen? Depois, se você puder, pega o comecinho ali na gravação, que eu me apresentei, falei um pouquinho sobre a ideia do curso, tá? Mas em questão de aula de conteúdo mesmo, ainda estamos iniciando, tá? Então, beleza. Cronograma apresentado, roteiro apresentado. Vamos passar agora pela sala do ambiente virtual, né? Também é importante mostrar para vocês aqui a nossa primeira aula, né? Eu vou colocar o link da nossa sala do ambiente virtual aqui para vocês no chat, tá? Quem quiser ir acompanhando aqui comigo pode acompanhar, né? Eu sei que vocês, né,
já deram uma olhada, já fizeram ali a chamada ambientação, né? Mas é legal a gente passar aqui novamente, né? A nossa sala de aula virtual, pessoal, ela tem aquilo que a gente chama de botões, né? São 8, né? Se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botões, né? O primeiro botão aqui que vocês vão encontrar é o chamado Primeiros Passos, né? Aqui tem só uma algumas informações gerais, né, sobre o curso, é, a apresentação do tutor, né? Tem um vídeo aqui que eu gravei para vocês. Tem a apresentação da monitora também, né? A monitora é uma pessoa muito importante durante esse curso de vocês aí, na caminhada de vocês nesse curso, tá, pessoal? Sempre que vocês tiverem qualquer tipo de problema com acesso ao ambiente virtual, acesso à avaliação, é, dúvida ali na matrícula, alguma coisa assim mais burocrática, digamos assim, né? É sempre ela que vai ajudar vocês, tá? Questão de conteúdo, né? Em relação aos conteúdos mesmo, aos temas do curso, aí seria comigo, né? Tem aqui o suporte ao estudante, tem também o grupo do WhatsApp, né? Se algum de vocês ainda não está no grupo de WhatsApp da turma, pode entrar por esse link que está aqui também. Depois dos primeiros passos, a gente tem o roteiro de estudos, que é esse documento que eu acabei de passar com vocês ali, né? O roteiro dividido por semana, né? O que, que a gente vai estudar ali durante cada semana. Ah, professor, mas eu preciso fazer do jeitinho que está lá? Não, né, pessoal? É uma sugestão. Cada um de vocês vai se organizar aí no tempo que tiver, né? Dependendo, de novo, né? De estudo, trabalho, família, enfim. Vocês vão organizar aí o tempo de vocês, mas é importante que vocês consigam manter ali o ritmo ali do roteiro para conseguir realmente dar conta de estudar ali todos os temas, tá? Depois do roteiro, o que, que a gente tem? A biblioteca de conteúdo, né? Aqui é onde fica todo o nosso material, tá, pessoal? Temos aqui o material online, que é um material digital, né? Um material mais bonitinho ali, que tem algumas questões interativas que dá para vocês trabalharem ali. E temos também o livro didático, que aí é aquele livro que a gente está mais acostumado mesmo, né? Aquele livro didático em PDF mesmo, com todos os temas que a gente vai trabalhar durante o curso, tá? Tem aqui o livro didático, a parte 1 e a parte 2, né? Então, vocês podem acessar todo esse material sempre aqui também pelo ambiente virtual, tá? Depois da biblioteca de conteúdo, temos as aulas ao vivo. Vocês sempre vão encontrar aqui o link para a nossa aula ao vivo, né? Sempre às quintas-feiras, das 6 às 8 da noite, né? Das 18 às 20 horas. Menos na semana que vem, né? Na semana que vem não temos a aula de quinta por conta do feriado, né? Eu vou deixar uma aula gravada para vocês, mas tirando essa quinta-feira da semana que vem, teremos aula aí todas as quintas-feiras nesse horário. A Isabela pode tirar uma dúvida? Claro, Isabela, fica à vontade, por favor. Queres falar ou queres escrever no chat? Claro, pode escrever, sem problemas, Isabela. A primeira aula é onde a gente precisa tirar as dúvidas mesmo. Enquanto a Isabela escreve aqui, pessoal, só esclarecer aqui para vocês que aqui temos o link para as aulas ao vivo, tá? E aqui embaixo do link vai ficar as gravações, tá? Sempre que eu terminar uma aula, depois de algum tempo ali, algumas horas, o Google me manda a gravação da aula. Mas quando eu recebo a gravação, eu já coloco aqui nessa parte aqui das gravações das aulas ao vivo, tá? Então, a nossa aula de hoje, por exemplo, acho que hoje mesmo eu já consigo colocar ali
E aí a monitora vai sempre avisar para vocês lá no grupo de WhatsApp, certo? Deixa eu ver aqui a pergunta da Isabela. A avaliação dessa primeira semana já é para ser feita nessa semana ou somente no final da semana que vem? Muito boa pergunta, Isabela, porque a gente vai chegar nas avaliações aqui agora, ó. Vou mostrar aqui para vocês o nosso botão aqui das avaliações online. Podem ignorar esse avaliações presenciais aqui, que vocês não vão ter, né? Tá até aqui oculto para vocês. Então, na sala do. Para vocês, isso aqui não vai nem estar aparecendo, né? Vai estar aparecendo só avaliações online. E a gente vai ter, como eu falei para vocês, três avaliações, né? A primeira, a partir de hoje, ela já está aberta, mas vai ficar aberta até o dia 1º de dezembro, né? Daqui 2 semanas, 3 semanas, né? A avaliação online 2 vai começar em dezembro e termina lá no ano que vem. E a 3 é só lá no ano que vem mesmo, tá? Então, Isabela, o que, que é a minha sugestão? É que vocês estudem, né? Estudem um pouco o material, assistam aqui essa minha aula também, que eu vou começar a falar aqui de alguns conteúdos, né? Esperem também a aula da semana que vem, que eu vou gravar para vocês, né? Tentem tirar um tempinho ali para assistir na quarta-feira ou no feriado, né? Quando tiver ali um tempinho, assiste a aula que eu vou deixar gravada para vocês também, porque aí vocês vão realmente ter tido todo o acesso a todos os conteúdos, né? Todos os temas, e aí vocês vão conseguir fazer a avaliação com uma tranquilidade maior, tá? Essa avaliação online 1 é referente às nossas duas primeiras aulas, que são comunicação, né, os fundamentos da comunicação que a gente vai ver hoje, e também os fundamentos de informática, né? A avaliação número 2 aí já vai para os outros temas, vai em gestão de pessoas, gestão de RH. E a avaliação 3 vai ser sobre o último capítulo lá do nosso livro, que é a administração de pessoal, né? Então, assim, ela já está aberta. Se você quiser, já dá para fazer uma tentativa, mas a minha sugestão seria para esperar um pouquinho, né? Dá uma lida no material, assiste a aula e depois tenta fazer, porque ainda tem um tempo bom, né? Temos aqui até a segunda-feira, então, dia 1º de dezembro, para vocês fazerem essa primeira avaliação, tá? Na aula da semana que vem, que eu vou deixar gravado para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre essa avaliação também. E a gente ainda vai ter uma outra aula, né? Na aula lá do dia 27, daqui 2 semanas, né? Ainda vai estar aberta, né? Então a gente pode fazer uma revisão, eu posso tratar com vocês questões específicas, né? Então ela fica aberta sim, mas dá o tempo ali para estudo, para assistir a aula também, que vai ser melhor, beleza? Maravilha. E essas três avaliações, pessoal, vão constituir a nota de vocês no curso, né? Vamos fazer aí uma média, né, geral das três avaliações e essa vai ser a nota de vocês aí nesse curso de qualificação em assistente de RH, tá? Como eu falei, lembre-se sempre que vocês têm duas tentativas, tá? Você fez ali o questionário a primeira vez, não se saiu bem, pode clicar lá, fazer a nova tentativa, e você vai tentar fazer de novo. Claro que não com as mesmas questões, né? As questões mudam um pouquinho, mas dá um tempo de você estudar mais um pouco, de você rever as aulas, para tentar novamente fazer a avaliação. Então, cada uma das três avaliações vocês têm duas tentativas, tá? E, como eu falei para vocês também, né, quem não chegar à média de aprovação ali, que é a média 7, né? É 7 ou 6, agora eu esqueci, desculpem. Deixa eu confirmar aqui. As turmas do Distrito Federal, acho que é 7 mesmo, né?
Isso, acho que é 7 mesmo isso, 7 mesmo a média necessária para vocês, tá? Então, fazendo a média das 3 avaliações, deu 7 ou mais, vocês vão estar aprovados, né? E quem não conseguir vai ter a opção de fazer o exame final, né? Lá em fevereiro do ano que vem, na nossa última semana de curso, não conseguiu chegar na média, ainda vai ter a oportunidade aqui do exame final. Beleza? Eu passei aqui por um dos botões, né, pessoal? Só para não passar em branco aqui, o botão enviar uma dúvida, né? Ah, professor, eu preciso mandar minha dúvida sempre pelo ambiente virtual? Não, não precisa, né? Pode me chamar ali na janelinha privada ali do ambiente virtual, tá sem problema. Se quiser conversar comigo ali, eu vou responder, claro, né? Mas pode ser que uma dúvida que vocês tenham seja também a dúvida de algum colega, né? Então, vocês podem entrar aqui, ó, enviar uma dúvida, clicar aqui em tira dúvidas e vai abrir ali para vocês escreverem uma dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo ou sobre o curso, enfim. E na hora que vocês mandam essa dúvida, eu já recebo ali no meu e-mail, tá? Então a gente aqui no Senai sempre está trabalhando com o e-mail aberto, né? Então, na hora que eu recebo, eu já consigo responder, né? Se eu estiver trabalhando ali na hora. Então, tá estudando, tá assistindo a minha aula, apareceu alguma dúvida? Clica ali no tira dúvidas, já manda a dúvida para não ficar com ela guardada aí, certo? Então aqui o tira dúvidas ele tá antes das avaliações aqui, né? E aí o último botão que vocês vão ter que é o botão de encerramento, que é o momento ali de preencher uma pesquisa, né, de satisfação, dizer o que vocês gostaram, o que pode melhorar, enfim. Aí aqui vocês podem também deixar para preencher no final do curso. Beleza? Como ficamos aqui, pessoal, em relação ao ambiente virtual? Tudo tranquilo para vocês? Tudo certo? Ainda restou alguma dúvida? O que vocês me dizem? Deixa eu ver aqui. Perfeito, tudo tranquilo, tranquilo, tudo tranquilo. Maravilha. Tudo entendido? Então agora só nos resta partir para o conteúdo, né, pessoal? Vamos começar realmente a estudar aqui o que a gente precisa, o que a gente vai precisar saber, né, para sermos realmente bons assistentes de recursos humanos, né? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal, é que a gente trabalhar esse tipo de tema, né? Esse tipo de assunto que tem a ver com gestão, que tem a ver com pessoas, né? É, a gente vai automaticamente a gente vai precisar estudar algumas questões gerais, né? Então, o que uma pessoa que vai trabalhar com gestão em pessoas tem que saber? O que uma pessoa que vai trabalhar com administração, com recursos humanos, com logística, com controle de processo, com gerência, né? O que essa pessoa ela precisa saber de fundamental, né? Ela precisa saber se comunicar, né, pessoal? Precisa saber falar o que precisa ser falado, escrever o que precisa ser escrito de uma forma que a outra pessoa vai entender e que a outra pessoa vai receber bem essa mensagem, né? Então, por isso, em diversos cursos, né, em vários cursos de qualificação, a gente sempre começa com o tema da comunicação, né, estudando um pouco sobre comunicação, como melhorar
a nossa forma de se comunicar e a nossa forma de se relacionar com pessoas, tá? E é isso que a gente vai ver aqui na nossa primeira aula, tá, pessoal? Alguns conceitos importantes aí sobre comunicação. Conceitos bem, né, podemos dizer, iniciais, tá? E o que, que eu escolhi aqui para nossa aula? Eu escolhi sempre tentar trabalhar com, digamos assim, contrários, né? Conceitos contrários e que ao mesmo tempo se complementam, tá? E a primeira dessas diferenças aí que a gente precisa entender para entender bem o que é uma boa comunicação é a diferença entre língua e linguagem, tá? O que é uma língua, pessoal? Não estou falando, claro, da parte do corpo, né? O que é uma língua é, na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Uma língua, ela é um conjunto de normas linguísticas que permitem as pessoas entenderem umas às outras, tá? Então, é algo que pode ser aprendido, é uma regra geral. Então, o que é um exemplo de línguas, né? Língua inglesa, língua portuguesa, né? São regras gerais que foram criadas que uma sociedade pega para ela para conseguir uma pessoa compreender a outra, né? E qual que é a diferença entre essa língua e a linguagem, né? A linguagem, ela é a nossa capacidade de pegar essa língua e usar ela de formas diversas e diferentes, né? Então, o que, que a gente tem de diferença aqui? A língua, ela é um conjunto de regras gerais, né? Ela tem uma regra só, ela é usada somente daquele jeito, e as linguagens são várias, são diferentes, né? Tem várias formas da gente dizer a mesma coisa a partir da mesma língua, né? A gente que vive num país imenso como o nosso, né, a gente sabe disso, né, pessoal? Que aqui no sul, aí em Brasília, Goiânia, que é do lado de Brasília, já é diferente. Lá no Nordeste, no Norte, né, Minas Gerais, a gente tem diferentes sotaques, mas também diferentes formas de falar a mesma coisa, né? E é isso que a gente considera linguagem, né? As diferentes linguagens, as várias formas de falar dentro da mesma língua. E por que é importante a gente aprender isso, pessoal? Porque é claro que a gente precisa prestar atenção na questão da língua, né? Existe uma norma padrão da nossa língua que a gente precisa falar corretamente, precisa escrever corretamente, que é aquilo que a gente aprende na escola, de gramática, de ortografia, né? Mas a gente que vai trabalhar sempre muito com pessoas, né? Eu, como professor, trabalho muito com pessoas. Vocês que vão ser futuros aí, assistentes de recursos humanos também vão trabalhar muito com pessoas. A gente precisa estar preparado para lidar com as diferentes linguagens, né? As diferentes formas de falar que as pessoas podem trazer, principalmente falando de Brasil, né? Então, essa aqui já é uma primeira diferença importante para a gente compreender, para a gente entender o que é uma comunicação e como trabalhar bem a comunicação no ambiente de trabalho. Beleza? Isso aqui, pessoal, a diferença entre língua e linguagem ficou bem clara aí para vocês, tudo certo? Maravilha. E agora, dentro da ideia de linguagem, a gente vai ter algumas outras diferenças, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Aqui é meio que óbvio, né? Já está explícito no nome, mas a linguagem verbal ela é aquela que a gente estrutura por meio da palavra, né? Seja a linguagem que a gente fala ou a linguagem que a gente escreve, né? Então, quando a gente fala ou escreve ali palavras, frases, a gente está se comunicando com a linguagem verbal, né? Mas há também um outro tipo de linguagem, né, que
vem se tornando cada vez mais importante, né? Que é a linguagem não verbal, né? Signos visuais, gestos, a nossa postura, ilustrações, desenhos, placas, né? Símbolos, tudo isso é comunicação, né? Ou linguagem não verbal. E assim, a gente não precisa nem pensar muito para conseguir trazer aqui exemplos de como a linguagem não verbal ela é fundamental e importante na nossa vida em sociedade, né? Geralmente a gente vai falar, por exemplo, de identidade visual, né? De uma marca ou de uma empresa, né? Ou uma cor que remete a alguma coisa, ou um símbolo que remete a alguma coisa, né? Trânsito, né? Vamos pensar em trânsito. Como que o trânsito funcionaria sem uma linguagem não verbal, né? As placas, né? As cores e tudo mais, né? As cores do semáforo, tudo isso é uma linguagem não verbal, né? E o que, que é importante a gente pensar aqui? Como que esse tipo de linguagem não verbal ele precisa ser um acordo, ele precisa ser um consenso, né? Por que que a gente tem por que que na nossa sociedade, no trânsito, por exemplo, o sinal vermelho é para parar, né? Porque todo foi criada ali uma regra, né? Uma lei, e toda a sociedade concordou e entrou em consenso de que, ok, eu sei, eu entendo que o sinal vermelho é o sinal para mim, né? Para eu parar o meu carro, né? Então, se você cria um símbolo ou né, uma placa, alguma coisa, mas a sociedade ou o pessoal ali do seu trabalho não está de acordo com aquilo ou não conhece aquilo, né? Isso vai ser uma linguagem não verbal ineficiente, né? Então, lembrar que sempre que a gente precisar usar alguma ação de linguagem não verbal, a gente precisa entender se as outras pessoas que estão ao meu redor conhecem esses símbolos, conhecem esses sinais, né? Esses signos visuais, como a gente chama, para que a gente tenha certeza de que a nossa comunicação está sendo eficiente, está chegando de forma eficiente ao meu receptor, né? Que é a outra pessoa. Tá? Então, a linguagem não verbal ela tem essa complexidade, né? Essas características, e a linguagem verbal é aquela que a gente fala ou escreve mesmo, né, a partir da palavra e das frases. Beleza que também linguagem verbal e não verbal conseguiram aí pensar e chegar em exemplos onde a gente utiliza a linguagem não verbal também? Maravilha. Uma outra diferença importante, pessoal, da gente compreender nesse conceito, né? A linguagem aqui tinha só um exemplo, né, de uma linguagem não verbal ali, uma charge, né? Eu peguei essa charge hoje, inclusive. Tem ali o balcão de informações, né? Tem uma placa escrita ali, informações, e a pessoa ela chega no balcão de informação perguntando, né, quem sou, de onde venho, para onde vou, né? Então tudo é uma questão de contexto, né? Claro que essa pessoa está ali para dar informações específicas sobre aquele lugar, né? Aquele ambiente, e não para dar essas respostas que a pessoa foi ali querendo, né? Então a gente sempre está incluído em um contexto, né, pessoal? A gente sempre está dentro de um ambiente, nesse caso aqui específico, dentro de um ambiente de trabalho. Então, o mais importante assim que eu posso passar para vocês em questão de comunicação é como que é importante a gente entender o nosso ambiente e como a comunicação acontece dentro desse ambiente, né? Não, não é em toda empresa, por exemplo, toda empresa que vai se comunicar da mesma forma, né?
tem alguma empresa onde a comunicação vai ser um pouco mais livre, né? Eu vou poder falar, eu vou poder dar a minha opinião, eu vou poder, né, participar bastante. Em outras empresas, a comunicação vai ser mais fechada, né? A comunicação pode ser bem livre, eu posso falar com quem eu quiser, ou eu vou, né, precisar falar só com determinadas pessoas, né? Cada empresa constrói isso dentro da sua cultura, né? Aquilo que a gente chama de cultura organizacional. E tem também a questão das ferramentas, né? Qual ferramenta eu uso aqui nessa empresa? Tem empresa que vai usar mais o e-mail, tem empresa que vai utilizar o WhatsApp, tem empresa que vai proibir o WhatsApp, tem empresa que tem o seu sistema próprio, né? Outra empresa vai usar, sei lá, SMS, não sei se alguém usa SMS hoje ainda, né? Mas essa questão do contexto é uma coisa muito importante da gente entender, né? Onde eu estou e como se comunica aqui, como é a melhor forma de eu me comunicar aqui dentro desse ambiente, né? Deixa eu ver aqui a dúvida da Rosiane, né? No caso de Libras, a linguagem de sinal, mas que seja um meio de comunicação é não verbal. A Libras, Rosiane, ela é um caso bem interessante, né? Porque é importante a gente entender que a pessoa surda, né, ela não traduz o sinal das Libras pelas letras, né? Então, cada palavra, até cada pessoa tem o seu próprio sinal, né? Eu não sou um especialista, assim, mas eu conheço um pouco que não é feita uma tradução para a palavra, né? Então, a gente não pode chamar realmente ela de verbal, né? A língua brasileira de sinais, né? A Libras vai ser sim uma comunicação não verbal, mas que a gente consegue se fazer compreender se a outra pessoa também conhecer Libras, né? Aquela questão do acordo, né? As duas pessoas precisam conhecer esses símbolos, conhecer essa comunicação para a comunicação dar certo, né? Mas no caso é sim uma comunicação não verbal. E uma outra diferença aqui muito importante também hoje em dia, pessoal, que é o quê? A linguagem formal e informal, né? O que é a linguagem formal, pessoal? É aquela linguagem, né, um pouco mais, que tem um pouco mais de prestígio, né? Aquela linguagem que a gente usa, o pessoal costuma chamar de linguagem chique, né? Que a gente usa em situações sociais, que tenham ali o contexto formal, né? Algumas empresas, alguns trabalhos, muitas vezes vão utilizar esse tipo de linguagem, ou uma questão mais hierárquica, né? E é aquele tipo de linguagem que vai se aproximar mais da norma padrão da escrita, né? E a linguagem informal é aquela variação da linguagem que a gente usa numa situação mais informal, né? Com nossos amigos, com os nossos familiares, né? Utilizar as gírias, né? As expressões, enfim. Isso, pessoal, na nossa era da tecnologia, né? Quando ó, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional, ela está muito dentro do computador, né, dentro do e-mail, dentro das ferramentas tecnológicas, esses tipos de linguagem acabaram se misturando um pouco, né? Então a gente usa, né? Vocês devem ter aí essa experiência. Não sei se alguns de vocês já trabalham, né? A gente conversa muitas vezes com o nosso colega de trabalho da forma como a gente conversa com nossa família, os nossos amigos, né? Manda meme, manda gíria, mensagem, enfim. Mas ainda é importante a gente compreender essa diferença e a gente saber, de novo, né? Entender o contexto, a situação, a realidade onde a gente está, para saber quando é o momento de utilizar uma linguagem, né, mais formal ou que a gente está mais livre para usar essa linguagem informal, né?
Pode ser que a gente, né, esteja numa situação ou que a gente se veja em algum momento em situações em que a gente precise usar a linguagem mais formal, né? E que aí a gente utilizar essa informalidade pode muitas vezes pegar mal, né? Então é mais uma diferença aí legal de compreender para, de novo, a gente conseguir entender o contexto, a situação e poder utilizar cada uma desses tipos de linguagem da forma que vai ser mais eficiente para a nossa comunicação ser compreendida. Beleza até aqui também? Estamos indo bem? Estamos no bom ritmo, pessoal? Joinhas, maravilha. Eu sempre pergunto assim, tá, pessoal? Às vezes vai ficar até repetitivo. Ah, meu Deus, o professor pergunta toda hora se está tudo bem, porque eu tenho uma tendência a, às vezes, falar muito rápido, né? Aí vocês fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, se eu passar alguma coisa muito rápido, vocês me chamem aqui, chamem a atenção sem problema que a gente volta, tá? Maravilha. A Jéssica chegou aqui. Eu não lembro se eu te dei boa noite, né, Jéssica? Eu não, acho que eu não te vi chegando. Boa noite aí também. Bem-vindo à nossa aula, tá? Ah, aqui tem um exemplo, né, pessoal? Uma chargezinha engraçada aqui também sobre linguagem formal e informal, né? Então a gente tem aí um surfista na praia, né? E o nosso amigo ali de terno, né, e falando com ele ali de uma forma muito formal, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, né? Então foi uma forma engraçada que o autor utilizou, né, para mostrar como que tá meio fora de ordem aí, né? Não, o surfista, é claro que o surfista vai entender ele, mas não é o momento e nem a situação ali para a gente usar uma linguagem tão formal assim, né? Mas muitas vezes também acontece o contrário, né? A gente está numa situação mais séria, mais delicada ali, e a gente utilizar aquela informalidade, né? Aquela gíria, aquela forma de falar mais livre pode, como eu falei antes, pode pegar mal em alguns momentos, né? Isso tudo, pessoal, ele vai se resumir numa questão muito importante da gente ter enquanto comunicadores, né? Enquanto pessoas que vão se comunicar bastante com outras pessoas, que é a questão da adaptabilidade. A gente precisa sempre estar pronto, né, pessoal, para adaptar a nossa comunicação, né? Se adequar ali a diversas situações, a imprevistos, né, que surgem tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. A gente precisa sempre estar pronto para adaptar um pouco a nossa comunicação e a nossa forma de falar, né? Teve um caso engraçado sobre isso. Um dia eu estava dando na verdade não era essa aula exatamente, né? Mas eu estava falando sobre comunicação e eu utilizei esse mesmo slide aqui, né, para falar sobre a importância de se adaptar, né? Adaptar a nossa comunicação. E uma das alunas, eu lembro, ela levantou a mão e ela falou assim: ai, professor, eu estou um pouco incomodada, porque parece que você está dizendo que a gente tem que ser falso, né? Ah, por que que eu tenho que adaptar minha comunicação? Eu tenho que falar de um jeito em alguma situação, e em outra situação tem que falar de outro jeito. E eu achei interessante assim a pergunta dela, né? Porque dependendo de como a gente fala, realmente pode parecer, né? E é claro que não é a questão aqui, né, pessoal? A gente não tem que ser falso, a gente não tem que deixar de falar como a gente é, ou deixar de ser quem a gente é por conta da comunicação, né? Eu posso falar? Claro, Rosane, fica à vontade. Eu acho assim que é igual eu sou uma pessoa curta e grossa, mas isso não quer dizer que eu vou ser ignorante com a pessoa, né? Então, se eu tenho uma mensagem a transmitir para ela, eu posso ser, igual eu falei, curta e grossa, mas não no sentido de grosseria, mas sim de falar o que eu tenho para falar, mas educadamente. Aí a gente tem um diálogo fluido e
sem falsidade e sem nada disso, entendeu? Eu acho assim. Sensacional, Rosiane, e é bem isso que eu ia falar. Por quê? Porque quando a gente vai se comunicar com alguém, a gente precisa pensar muito mais no nosso receptor do que no que a gente está falando, né? A gente tem que pensar muito mais no que a pessoa vai entender do que naquilo que eu preciso, da forma que eu estou falando, né? Para uma comunicação ser eficiente, eu dependo da outra pessoa, né? A outra pessoa ela tem que me entender. Eu posso falar aqui com vocês da forma mais bonita possível, mas se vocês saírem daqui sem entender nada, a minha comunicação não foi eficiente, né? Então depende muito do outro, depende muito do receptor, né, da outra pessoa. A gente vai ver daqui a pouco o esqueminha ali da comunicação, né? Como que uma comunicação realmente acontece. Então, quando eu falo adaptabilidade, estou falando isso, né? Adaptar às diferentes situações, né? Eu não posso dar aula aqui para vocês, sei lá, da mesma forma que eu falo com o meu melhor amigo, né? Isso não quer dizer que eu estou sendo falso aqui com vocês, não, né? Eu estou adaptando, eu estou numa relação de amizade, conversando com meu amigo, né? Trocando ideia, e aqui eu estou num momento profissional, dando uma aula para vocês, né? Claro que eu não vou falar da mesma forma, mas sou eu, a mesma pessoa ainda, né? Eu tenho o meu jeito de falar também, geralmente, eu acabei de comentar com vocês, né? Que às vezes, eu me distraio, eu começo a falar muito rápido. Eu também sou, como você, Rosiane, uma pessoa que gosta de uma comunicação muito direta, né? Vocês podem achar isso estranho, porque, oh, meu Deus, esse professor não para de falar aí e agora me falar que é direto, né? Mas eu também gosto, né, de uma comunicação mais curta, mais direta, assim. Mas se eu vejo que na situação que eu estou, eu preciso adaptar um pouco o meu jeito de falar, o meu jeito de levar as minhas mensagens, né? Eu preciso fazer isso para ter uma comunicação bem feita e eficiente, né? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Sempre nesse sentido da adaptabilidade, tá? Obrigado aí pelo seu exemplo, tá, Rosiane? Foi bem didático também. E tem também uma outra diferença, pessoal, mais, digamos, moderna, né? Mas que hoje em dia também é importante a gente conhecer e pensar sobre ela, né? Que é o quê? A comunicação síncrona e assíncrona, né? Às vezes, quando eu vou falar sobre isso, o pessoal, né, já, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Lá vem, né, conceito estranho, diferente, complexo demais. E não é, né? O nome é um pouco difícil, aí a gente podia, né, na verdade, pensar em outro nome, né? Tipo, comunicação ao vivo e comunicação, sei lá, né? Dar um outro nome. Mas a comunicação síncrona é a comunicação que é feita na hora, ao vivo, né? Então eu estou conversando, eu vou falar alguma coisa, eu vou receber uma resposta. Eu vou falar alguma coisa, eu vou receber uma resposta. E a comunicação assíncrona é aquela comunicação em que a gente vai receber a mensagem e vai tipo responder depois, né? Que vai poder ter um tempo para pensar, para refletir sobre aquilo, né? Então pode parecer assim uma diferença meio boba até, né? Meio básica assim, mas é muito importante para a gente entender também a diferença de se comunicar por esses dois meios, né, pessoal? Eu, por exemplo, aqui com vocês, né? Eu estou numa comunicação síncrona, né? Ao vivo. Estou aqui com vocês agora. O que eu falo, vocês estão escutando aqui na hora. Vocês perguntam aqui no chat, eu já respondo. A Rosiane falou agora, eu já, né, trouxe uma resposta para ela também. A Isabela trouxe uma dúvida, eu trouxe a resposta ali, então é aqui, né? Momentâneo. E a assíncrona, o que que é? A assíncrona é, por exemplo, um WhatsApp ou um e-mail, né? Que a gente pode receber, fazer a leitura, pensar sobre aquilo, né? Ah, como é que eu vou responder? Né? Dá para elaborar ali a mensagem de um jeito melhor, dá para a gente pensar muito mais
na resposta e nessa comunicação, né? Às vezes não, né? Tipo, o WhatsApp, o pessoal, às vezes, quando vê ali as setinhas azuis, né, já pensa que a pessoa tem que responder logo porque já visualizou, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um tempo ali para receber isso, pensar um pouquinho e responder, né? Na comunicação ao vivo, a gente muitas vezes não tem, né? A gente parte mais do improviso, né? Da necessidade ali de trocar e de continuar a conversa, né? E isso também acontece muito no ambiente de trabalho, porque a gente vai ter também, de novo, cultura organizacional, né? Como que as empresas organizam o seu trabalho. Então, tem empresa que vai usar mais a comunicação síncrona. Aqui no Senai, por exemplo, você vai perguntar alguma coisa para alguém, tipo, eu preciso falar com a minha supervisora. Eu vou lá e faço uma pergunta para ela no e-mail ali. Ela já me chama para uma reunião aqui online ao vivo. Não, vamos conversar aqui cara a cara, o que se tiver de dúvida para tirar, a gente já tira e tal. Mas tem outras empresas que utilizam muito o e-mail, né? Que a pessoa manda um e-mail, você vai responder esse e-mail, ou que tem, né? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, intranet, né? Que as empresas têm ali dentro de cada uma um blog ou um espaço ali na internet que é só da empresa, e aí as pessoas podem se comunicar por ali, né? Então vai mudar muito, né? Vai depender muito da cultura também da empresa. E como pode ser diferente, né? Uma comunicação síncrona ao vivo e uma comunicação assíncrona, aquela que a gente pode trabalhar um pouco mais na resposta, né? Então é algo também legal e importante da gente pensar, né? Para poder saber, né? Quais são as nossos pontos fortes, nossos pontos mais fracos em relação à comunicação e a gente conseguir, conhecendo isso, né? Em nós mesmos, saber trabalhar isso dentro do nosso ambiente de trabalho para nos favorecer aí cada vez mais aí dentro dos nossos pontos fortes, tá? Então achei importante também trazer isso para vocês porque é algo muito comum hoje em dia, né? Uma reunião ao vivo ou não, vou falar por WhatsApp, eu vou mandar um áudio, ou vou mandar um e-mail, né? E como a comunicação aí pode ser diferente uma da outra. Beleza pura? A Adriele está tendo problemas com a internet. Eu até ia comentar com vocês, né, pessoal, que a minha internet aqui também estava com problemas, tá? Aqui, Florianópolis, não sei se vocês conhecem Florianópolis, mas enfim, é um tempo, aquela cidade que, tipo, de manhã tá 30 graus, aí de repente fecha o tempo, começa a ventar, aí de noite faz frio, enfim. E aí tava um tempo meio ruim aqui, nublado, a minha internet estava ruim também. Se eu, por acaso, cair ou acontecer alguma coisa, vocês podem ficar aqui que eu volto, tá? Que eu retorno. Brasília é assim também, né, Rosane? É igual eu falei para vocês, eu morei ali em Goiânia, né? E Goiânia é mais quente o dia inteiro, né? Mas Brasília também tem essa questão do vento, da chuva, de repente, né? Mas tranquilo, viu, Adriele? Se você perder aqui algum pedaço, alguma parte, depois a gravação vai estar lá no nosso ambiente virtual, tá? Vamos seguindo, pessoal. Eu quero terminar com vocês aqui essa parte da comunicação, falando principalmente sobre o esquema da comunicação, né? Como a comunicação realmente acontece, né? Então eu trouxe aqui, né, que no nosso estudo, a gente vai focar um pouco mais no falar e no escrever, né, comunicação oral e escrita, que são as formas de comunicação que a gente vai utilizar mais estando num cargo de gestão, né, num cargo que trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas, a gente geralmente vai trabalhar mais esses tipos de comunicação, né? E
Por que que é importante, né, pessoal? Isso aí é uma outra pergunta que me chegou uma vez, né? Ah, professor, eu tá falando aí que a comunicação é tão importante, mas eu sou muito tímida, eu não me comunico bem, né? E aí eu falei, olha, você dificilmente vai conhecer uma pessoa mais tímida, por exemplo, do que eu, né? Eu, professor Bruno mesmo, sou uma pessoa extremamente tímida que precisa estar muito seguro ali do que ele vai falar, do que ele vai, por exemplo, dar aula, de como ele vai trabalhar, para conseguir, né, falar e se comunicar bem assim da melhor forma, né? Então, o que eu quis dizer com esse meu exemplo, né? Que mesmo uma pessoa tímida, uma pessoa que às vezes se comunica, né, tem dificuldade para se comunicar, ela pode trabalhar essa capacidade, né, essa competência e se comunicar bem, né? Seja estudando bem o tema, né? Seja tentando entender por que que a comunicação é tão importante, por que que aquilo vai ser importante para ela, né? E hoje em dia, a gente pode dizer que se comunicar bem vai ser muito importante na nossa defesa de ideias, nas nossas negociações, na persuasão, né, que é a nossa habilidade de convencimento, né, e também para ter conversas de qualidade, né, conversas com qualidade. Então, assim, pessoal, hoje em dia, né, o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo e participativo, né? A gente vê muito, assim, no geral, né? Claro que algumas empresas não, mas no geral a gente vê muito mais no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, como se chama, ele mais participativo, né? As pessoas trazendo ideias, as pessoas trabalhando com resolução de problemas, né? E isso, sim, isso envolve muita coisa, né? Envolve você saber defender bem uma ideia, defender bem o seu ponto, né? O seu argumento. Depende de você saber negociar, né? Com a sua gestão, a sua gerente, a sua diretora, enfim. O que você quer colocar em prática, como você pode fazer melhor o seu trabalho, né? Muitas vezes significa também persuasão, né? Você conseguir convencer outras pessoas, você conseguir, né, colocar suas ideias, influenciar, né, como se diz, e também ter ali boas conversas, né? Conversas de qualidade, como está chamando ali no slide, né? A Isabela me pergunta se pode pedir uma dica. Com certeza, Isabela. Fica bem à vontade aí. Pode falar ou escrever. Você que escolhe. Enquanto isso, eu vou só ver uma questão aqui que eu tinha separado para vocês, mas eu acho que não foi aqui no slide. Deixa eu só ver aqui. Ah, sim, aham. Não, tá aqui. Então, se comunicar bem envolve tudo isso, né, pessoal? Envolve toda essa questão da gente muitas vezes se colocar bem, né, no ambiente de trabalho, defender bem aquilo que a gente acredita e as nossas ideias ali em algumas situações, né? Aqui eu trouxe para vocês uma parte ali de uma autora, né, que é a Maria Alzira Pimenta. Ela é uma autora bem famosa aí na área de comunicação, né? Ela escreve bastante sobre comunicação empresarial. E o que ela traz, né? Esse material dela está no nosso livro digital ali. Situações profissionais, né? Situações no ambiente de trabalho onde é muito necessário uma boa comunicação, né? Então ela coloca lá conversas com clientes superiores ou subordinados. Numa entrevista para emprego, né? Vocês, né, vão trabalhar aí com recursos humanos, vocês vão trabalhar tanto fazendo a entrevista quanto também entrevistando, né?
Então, vocês vão estar aí nas duas pontas dessa questão de entrevista de emprego, né? Como faz diferença, né, pessoal, a gente saber se comunicar, saber passar as nossas ideias ali da melhor forma, né? Palestras e debates, né? Quando a gente é chamado ou convidado para falar ali sobre algum tema numa palestra, né? E como faz diferença um palestrante que se comunica bem de que um, né, do que um que tem um pouco mais de dificuldade, né? Seminários, conferências, convenções, né, cursos, toda essa questão. Ao telefone, pessoal, eu sei que hoje em dia a gente quase não fala mais ao telefone, né? A gente tá sempre utilizando aí outras ferramentas e outras tecnologias, né? Mas como que faz diferença uma comunicação bem feita por telefone, né? Uma saudação boa, a pessoa mostrar que quer realmente te ajudar, que quer tirar a sua dúvida, que quer passar a informação, uma pessoa que passa a informação de uma forma direta, né? De uma forma bem clara, né? Como a Rosiane falou antes, né? Então, tudo isso faz, assim, muita diferença nessas situações profissionais, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Isabela. Qual a melhor forma para uma pessoa tímida, que tem medo de errar na hora de falar, etc., lidar com situações comunicativas, principalmente na comunicação oral? Então, Isabela, eu posso falar de uma forma mais, digamos, científica e de uma forma mais humana, que é o meu exemplo, né? Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa extremamente tímida, assim, em situações sociais, mas que consigo, né, aqui, modéstia à parte, claro, vocês, né, como alunos podem falar isso melhor do que eu, mas eu acredito que aqui, numa situação como essa, que eu me comunique até mais ou menos bem, né? O que é a questão principal para mim, tá, Isabela? É o preparo. Eu estar confiante de que aquele tema que eu vou falar, aquela situação que eu vou estar ali, eu estou preparado, eu não posso ser muito surpreendido, né, por alguma questão que apareça. Então, eu estou preparado para falar sobre esse tema, eu tenho confiança de que eu estou preparado para receber as perguntas mais comuns que os alunos vão trazer, né? Ou no caso, né, que o meu público vai trazer, que os meus clientes ou, né, as pessoas, os meus receptores vão fazer. Eu estou preparado para responder. Eu entendo sobre aquele tema. Eu estou preparado para comunicar sobre aquele tema. Quando eu sinto essa confiança, é, a timidez não atrapalha tanto na hora da comunicação, tá? Agora, a comunicação oral daquele tipo que a gente falou, síncrona, né, na conversa com outra pessoa, aí já é um pouco mais complicado, né? Aí é algo que a gente realmente precisa trabalhar, mas também sem perder essa parte da nossa personalidade, né? Não é porque a gente vai trabalhar com gestão de pessoas ou com RH que a gente não pode ser uma pessoa tímida, né? A gente pode ter essa característica na nossa personalidade, mas ali no momento profissional, a gente saber atuar, né, de alguma forma, saber fazer essa ação de comunicação, né? Mas na minha experiência, o que eu posso te dizer é que a melhor coisa que pode, né, que você pode fazer é sentir confiança de que você está preparada para o que vai precisar falar ali na hora, tá? Essa confiança te coloca numa posição de que, né, a timidez não vai atrapalhar tanto, tá? Não sei se eu respondi bem, tá, Isabela, mas foi o que me veio assim agora, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos. Que isso, Isabela? Eu que agradeço, tá? Sempre que tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, que eu tô sempre vendo aqui o chat, tá? Então, aqui são essas situações, né, que a autora aqui, a Pimenta, ela trouxe para a gente entender efetivamente na prática como uma boa comunicação se coloca, né, e melhora muitas vezes
a eficiência do trabalho que a gente vai fazer, tá? Passando aqui, pessoal, algumas dicas, né? Como eu falei agora na dúvida da Isabela, né? Tem muitas situações em que a gente vai precisar adaptar ali mais ou menos no improviso, né? Entender a situação que a gente está, a realidade que a gente está e adaptar a nossa comunicação. Mas tem algumas dicas que são, assim, bem gerais, né? Para começar a escrever e falar bem, né? Essa que eu já comentei ali quando a Rosiane participou ali, né? Que é escrever e falar pensando em quem vai ler e ouvir. A gente não pensa tanto na gente enquanto quem está emitindo uma mensagem, né? Mas a gente vai pensar no receptor, né? No que ele vai entender e na capacidade que ele tem de entender aquilo, né? Outra dica boa também fica aí para a dúvida da Isabela, né? Então, escrever e falar pensando em quem vai ler e ouvir, atenção à forma de escrita e ao sentido das palavras, né? Hoje em dia a gente tem uma discussão muito forte, né, pessoal? Vocês já devem ter, né, ouvido ou lido sobre isso, a questão de escrever uma palavra errada, né? Ah, mas se a pessoa entendeu, é isso que vale e tudo mais, né? É claro que sim, né? Se a pessoa entendeu, houve aí uma eficiência na comunicação, né? Mas existem também regras, né? Aquilo que a gente falou sobre língua e linguagem, né? Existem as regras da língua que quando a gente tem ali um erro muito grave, uma questão muito assim espalhafatosa, né? A pessoa ela percebe aquilo e aquilo pode atrapalhar, né, na recepção dela da comunicação, né? Ela percebe que aquilo está errado e aí pode, né, deixar um pouco estranha a comunicação, ela pode prestar muito mais atenção ali naquele erro do que efetivamente na mensagem, né? Então é uma coisa importante também da gente prestar atenção, tá, pessoal? Na forma da escrita, na gramática, né, na ortografia, isso eu acho que nunca perde a importância, tá? E algo que a Rosiane também falou, né, que é a questão da clareza, né? A gente eu acho que não dá não é a mesma coisa uma comunicação clara e direta, né? Mas uma comunicação onde a gente consiga dizer com simplicidade, com concisão aquilo que a gente quer dizer, né? Quando na verdade, eu sou de Minas Gerais, né, pessoal? Depois eu morei em Goiânia aí um bom tempo, mas eu acho que o goiano, o brasiliense aí, fala essa expressão também, que é o famoso encher linguiça, né? Não sei se vocês usam ou ouvem aí essa expressão. A gente precisa evitar o máximo que a gente conseguir o encher linguiça, né? Enfeitar demais as nossas mensagens, né? Enfeitar os nossos textos, a nossa fala. Cada vez mais esse tipo de clareza, né? De simplicidade na linguagem, na mensagem, está sendo cada vez mais valorizada, né? Mais querida dentro, principalmente do ambiente de trabalho, né? Existe um termo que é muito falado hoje em dia também, dentro do mercado de trabalho, que é a assertividade, né? Que é você conseguir ser direto e claro ao mesmo tempo, né? Você conseguir resumir o máximo que você consegue ali uma, uma comunicação, uma mensagem, né? Para que a outra pessoa ela consiga também compreender aquilo da forma mais simples possível, tá? Então, aqui são algumas dicas gerais. Geralmente, né, como eu falei para vocês, vai depender, né, de onde a gente está, da situação onde a gente está colocado, mas essas dicas gerais a gente acaba que usa elas, né, quase sempre ali, certo? E aqui a gente chega agora, né, nisso que eu queria chegar aqui com vocês, né, o esqueminha básico aqui da comunicação, né?
Vocês veem que dentro de tudo isso que a gente falou, né, como é diverso, né, complexo ali a gente fazer uma comunicação, mas se a gente colocar isso num esquema, né, num sistema aqui, ela vai ter poucas etapas, né, poucas caixinhas ali, né, como a gente chama. Então a gente tem um emissor, que é quem emite a mensagem, né, ou seja, quem elabora a mensagem. Esse emissor ele vai fazer uma codificação, vai escrever a sua mensagem, ou escrever ou falar, né, claro. E o receptor que está aqui do outro lado vai precisar decodificar essa mensagem, isso aqui é muito importante, né? O código que eu usei aqui para elaborar a minha mensagem, o meu receptor vai ter que conseguir decodificar, né? Senão não adianta nada, né? E entre tudo isso aqui, a gente tem o ruído e o feedback e a resposta, né? Assim que o sistema de comunicação anda, né? Partindo daqui do emissor e fazendo essa voltinha aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas caixinhas aqui. O emissor, né? Ele, primeiramente a mensagem, né? O centro de todo o processo. Só um minutinho aqui, pessoal. Só pedir para minha filha falar aqui um pouquinho mais baixo, que eu estava confundindo aqui minha cabeça. Mas começando da mensagem, né, que é o centro da comunicação. Ela é toda e qualquer ideia, né, conteúdo ou informação que a gente vai repassar para alguém, né? O emissor, quem que é? É quem é a fonte daquela mensagem, ou seja, de onde vai partir a comunicação, né? A pessoa que está com a informação, com a mensagem e a necessidade de passar ela para outra pessoa ou para um grupo de pessoas, né? O receptor, claro, é o público que vai receber a nossa mensagem, né? Aquele que interpreta o que o emissor enviou. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Muito importante. Se a mensagem não chegar até o receptor, a comunicação não vai acontecer, né? Por isso que o receptor é o protagonista, né? Ele é o mais importante, ele precisa entender aquilo que eu digo, né? O código, né? O que é o código? Por que o emissor ele faz uma codificação? Ele vai é, transformar a mensagem dele num código que a outra pessoa entenda. Qual que é o código que a gente usa, né, de forma mais comum? A nossa língua, né? A língua portuguesa ou as nossas várias linguagens, né? Esse é o código mais comum. Mas existem também outras formas, outros códigos, né? Placas, símbolos, né? A gente falou muito sobre isso. Linguagem não verbal, né? Linguagem informal, enfim. Aqui tem acho que foi a Rosiane, né, que falou das libras, né, Rosiane? E aqui eu deixei até um slide sobre isso também, né, mostrando como que eles podem também codificar e decodificar ali uma informação, né? O canal, né? O que é o canal de comunicação, pessoal? É o meio que o emissor escolheu para transmitir a mensagem para o receptor. Então, pode ser a fala, né? Fala ao vivo, e numa comunicação escrita, você pode ter vários e vários canais diferentes, né? Você pode utilizar o canal, sei lá, do e-mail, do WhatsApp, da mensagem escrita, você pode usar o direct do Instagram, pode usar, sei lá, todas as diversas redes sociais. E a gente prestar atenção nesse canal também é cada vez mais importante, né? Onde o meu receptor vai receber a mensagem da melhor forma, né? O meu receptor, ele recebe melhor a mensagem por e-mail, ou ele recebe melhor por WhatsApp, ou eu mando para ele um áudio, ou eu procuro ele e vou falar ao vivo, ou eu vou, sei lá, ligar para ele no telefone, né? Qual que é
né, a personalidade desse receptor ou a cultura desse grupo de pessoas que eu quero me comunicar. De que forma eles recebem melhor essa mensagem, né? De que forma a minha comunicação vai ser mais eficiente. Então, essa escolha do nosso canal de comunicação também é cada vez mais importante, tá? E por último ali a gente tem então o ruído, né? Os ruídos e o feedback, né? O que é um ruído, pessoal? O ruído na comunicação, ela é todo sinal ou toda barreira, né, que possa atrapalhar a transmissão de mensagem de um emissor para o receptor, né? Quem aqui nunca brincou, né, daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Ela era muito engraçada às vezes, né? Como a gente passando uma mensagem ali em várias pessoas, né? 5, 6, 7 pessoas ali, essa mensagem era transmitida toda errado, né? O emissor falava uma coisa e lá no final saía uma outra coisa totalmente diferente, né? Por quê? Porque a informação passou por um ruído, né? Então, tudo que possa ser uma barreira para a comunicação, né, seja problemas técnicos, seja a linguagem que a gente vai usar, seja símbolos que a pessoa não vai entender, tudo que pode atrapalhar a comunicação, a gente chama de ruído. E o que é a nossa função enquanto emissor de comunicação? Vai ser sempre evitar esses ruídos, né? Esses ruídos, né, pessoal, essas barreiras, elas podem ser aqui também, né, da nossa autora ali, a Maria Alzira Pimenta, né? Isso aqui está no nosso livro didático também, né? Elas podem ser principalmente psicológicas, perceptuais ou fisiológicas também, né? Então, tudo isso é ruído, tudo isso é barreira, né? Se a pessoa que a gente vai conversar, ela está estressada, ou ela está pensando em outra coisa, ou ela está ali num momento emocional ruim, né? Está descontente, está preocupada, aquilo pode atrapalhar ela de entender a nossa comunicação. Então, até nisso a gente precisa pensar, né? Olha, como que aquela pessoa está, qual que está o estado mental dela ali, para eu conseguir construir melhor essa comunicação, essa mensagem, né? Qual que é a melhor forma de passar para ela isso, né? A barreira perceptual, né? A concepção de mundo da pessoa, a formação cultural daquela pessoa, né? A forma que ela pensa, a forma que ela entende as coisas. E também até a questão fisiológica, né? Se a pessoa está com dor de cabeça, se a pessoa tem dificuldade auditiva, né? A gente falou aqui da língua brasileira de sinais, né? A Libras, né? Se a pessoa tem dificuldade visual, por exemplo. Então, todos esses tipos de barreira a gente precisa pensar no momento de elaborar uma boa comunicação, tá, pessoal? Tudo isso aqui pode ser ruído, pode atrapalhar a eficiência da nossa comunicação, ou seja, pode atrapalhar a forma com que o nosso receptor vai entender isso tudo, né? E por último, ali a questão do feedback, né? Ou seja, da resposta, né? Quase sempre uma comunicação, quando a gente emite, quando a gente manda uma mensagem, essa comunicação vai voltar para a gente, né? A pessoa vai responder ou vai trazer ali um retorno para a gente, né? E a gente conseguir entender como esse retorno está chegando e a importância dele, né? Também pode tornar o nosso processo de comunicação bem mais eficiente, tá? Pessoal, eu sei que eu passei meio rápido aqui, mas quero saber se nessa questão do sistema aqui de comunicação, vocês conseguiram entender aqui o que é cada caixinha dessa? Ficou bem claro para vocês? Ficou tranquilo de entender como a comunicação realmente acontece em tudo isso que a gente tem que pensar? Tá tranquilo? Tá legal? Ah, que maravilha. Olha, chegou colegas novos aqui, né? Eu não tinha visto. A Orquídea tá por aqui.
Boa noite, viu, Orquídea? Seja bem-vindo aqui à nossa aula. Depois, se quiser pegar o começo ali da aula na gravação, tá? Eu vou deixar disponível ali no ambiente virtual, tá? E a Keila também chegou por aqui. Boa noite também, Keila, seja aí bem-vindo, tá? Desculpa, Orquídea, eu te interrompi? Eu só ia agradecer, professor, porque eu não consegui entrar a tempo. Ah, tá, não, tranquilo, sem problemas, tá? Quando eu receber a gravação aqui, eu já coloco lá no ambiente virtual, ali tu assiste o início da nossa aula, tá bom? Então, que bom que ficou claro aqui para todo mundo. O pessoal falou aqui, tá tranquilo, mandou os joinhas também. Então tá, eu acho que sobre comunicação é isso que a gente precisa saber e precisa refletir, né, pessoal? Isso aqui é muito mais um convite para a gente pensar, né? Sobre como a gente se comunica, sobre como a gente pode colocar aquelas diferenças, né, que eu apresentei para vocês em prática, né? De adaptar melhor a minha comunicação, né? De saber melhor como me comunicar de uma forma, como me comunicar de outra, né? Saber exatamente preparar essa comunicação, já que a gente vai trabalhar, né? Tanto eu como professor, quanto vocês que vão trabalhar com recursos humanos, né? Nós todos vamos sempre trabalhar com pessoas, né? Com gestão, com comunicação com pessoas. Então, a gente conhecer isso tudo é sempre muito importante, né? E lembre-se sempre, né, das diferenças ali, né, das linguagens, né, não verbal, verbal, formal, informal, todo esse sistema aqui de comunicação, que a gente pensar sobre isso vai melhorar bastante ali, a nossa forma de nos comunicar. Beleza? E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa primeira aula, sempre que a gente falar aqui sobre algum tema, né, a gente eu vou fazer para vocês uma proposta de uma questão, de alguma coisa prática que vocês podem fazer com essas informações, tá? Ah, mas professor, eu vou precisar exatamente fazer? Não. Geralmente eu vou trazer aqui ideias de ferramentas úteis para vocês, onde vocês vão poder colocar em prática todas essas questões aqui que a gente conversou sobre o tema, tá? E para esse tema de comunicação, pessoal, a ferramenta aplicada que eu pensei para a gente trabalhar ou para a gente pensar nessa primeira semana seria o currículo, né? Quem de vocês aqui já elaborou, já fez um currículo? Dá um joinha aqui para mim ou coloca no chat, por favor. A Jéssica já, a Brenda também, a Adriele, o Marcos também, a Rosiane também. A gente está... o currículo, né, pessoal, ele foi meio que colocado, né, na nossa sociedade, na nossa forma de pesquisar o mercado de trabalho, né, como uma ferramenta aí que meio padrão, assim, né? Todo mundo já viu, ou, né, vocês que estão aqui comigo, todos, acho que todos vocês já sinalizaram aqui que já fizeram um currículo, né? E como é importante, né, pessoal, a gente pensar nessas questões comunicativas dentro do currículo, né, que é um documento escrito, mas que a gente também pode levar muito em conta ele como uma forma de comunicar, né? Comunicar o quê? Quem sou eu e quais são as minhas experiências e formações, né? A gente está tentando dizer isso em um documento escrito, né? Então, nesse primeiro tema, né, o tema aqui de fundamentos de comunicação, a gente pode trabalhar nesse pensamento sobre como colocar em prática essas questões que a gente viu aqui dentro de um currículo, né? Vocês vão trabalhar não só com o envio, né, de currículos, né, no caso, mas também com a recepção de currículos, né? Vocês que vão trabalhar com recursos humanos vão ter muitos currículos aí passando pelas mãos de vocês, né?
O currículo, então, ele funciona como uma ferramenta de comunicação, né, pessoal? Um cartão de visita ali, né? E ele pode, sim, ser uma boa ferramenta de comunicação, né? Ele não pode ter excesso de informação e ele tem que conseguir se destacar, né, ali de alguma forma, né? Aqui tem várias questões ali sobre o currículo, né? E o convite que fica, então, é para vocês pensarem nessa forma prática, como que a gente pode colocar num currículo esses pilares todos de comunicação que a gente viu aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, o currículo ele precisa ter dados pessoais, precisa ter as formações de vocês, né, experiência profissional, os cursos que vocês fizeram, idiomas, informática, né, informações importantes. Então, vocês veem que ele é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta onde eu estou tentando comunicar em um espaço escrito, né, tudo que pode ser importante para aquela empresa saber. Então, isso envolve eu entender o contexto daquela empresa, né? O que ela quer saber, o que é importante para ela saber sobre mim, né? Adaptabilidade, dependendo da empresa ou dependendo do cargo que eu estou interessado, eu vou moldar, né? Eu vou mudar um pouco esse currículo, esse documento, né? Tem todo as etapas ali de um currículo, né? Assinatura, referências pessoais, locais e datas, né? Eu trouxe aqui também alguns exemplos para mostrar para vocês onde que está aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Material. Só um minutinho aqui, tá, pessoal? Acho que eu coloquei aqui os exemplos. Ah, tá aqui no Word. Tinha esquecido que eu tinha. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Apresentar outra coisa. Ó, aqui temos agora aqui na tela, ó, um exemplo de um currículo, né? Uma pessoa que fez esse currículo aqui para vaga de engenheiro civil, né? Então ele colocou a foto, ele coloca um perfil profissional, coloca as informações aqui de contato dele, né? Experiência profissional, habilidades. Então você vê que ele conseguiu comunicar bastante coisa num espaço curto aqui de texto, né? Então ele conseguiu organizar aqui várias informações necessárias, né, para as empresas e em relação à experiência dele, ele conseguiu colocar aqui bem resumido em uma página só, né? A gente vai ver outros exemplos, por exemplo, né, que tá outros exemplos, por exemplo, é bom, hein? Aqui o professor não se comunicou bem, né, pessoal? Mas alguns outros currículos que, dependendo da, da necessidade, né, a gente vai adaptando, né? Deixa eu colocar aqui esse aqui agora, ó. Olha como esse já está diferente, né? Esse já deu muito mais destaque na foto dele, né? No nome. Trabalhou aqui mais ou menos com as mesmas questões, né? Por exemplo, o perfil ele colocou bem pequenininho aqui, né? E ele resolveu dar mais importância, dar mais ênfase aqui para a formação acadêmica, para os conhecimentos técnicos, né? Então, é um bom exemplo de como a gente pode analisar a situação e fazer a adaptação necessária na nossa comunicação, né? Olha, o que essa empresa precisa saber, o que esse cargo ele exige que eu posso comunicar, né, aqui nessa folha de papel, nesse documento, né? E como que
para vários cargos diferentes, mesmo eu sendo a mesma pessoa, eu vou colocar, às vezes, informações diferentes, né, que sejam mais importantes para aquela empresa ou para aquele cargo específico, né? Você vê aqui nesse exemplo, ó, ele colocou uma experiência dele como voluntário, experiência dele na feira de ciências, né? Então pode ser uma vaga que tenha mais a ver aí com a área da educação, talvez, né? E a pessoa ela vai adaptando ali, né? Então é uma forma, né, pessoal, da gente pensar, né, nesse tipo de adaptação na nossa comunicação, né? Esse tipo de seleção de informações, né? Como a gente seleciona bem informações que a gente precisa levar num tipo de comunicação, dependendo da situação ou dependendo do contexto onde eu estou. Eu tenho uma dúvida Oi, Rosane, pois não. sobre a montagem de currículo, né? Igual você está explicando aí. Que tem algumas pessoas também que acho que devem ter essa dúvida sobre as experiências, né? Uhum. Que a maioria das vezes a gente só coloca se é carteira fechada. Seria certo também colocar as experiências que foram autônomos, senão sem carteira fechada? Pode colocar também? Eu acho que sim, viu, Rosane? Eu acho que toda informação, principalmente sobre experiência profissional, ela é importante de constar num currículo. O que pode acontecer é que tenha a empresa ali ou a área de recursos humanos, elas vão pedir algum tipo de, não é prova que se fala, né? Mas algum tipo de documento que mostre que você realmente fez aquilo, né? Então pode não ser a carteira assinada, mas você pode ter um documento ali, pode ter sei lá, um imposto de renda, ou um molerite, ou alguma coisa que comprove que você realmente teve aquela experiência, né? Você realmente passou por aquilo. Mas assim, falando pessoalmente, eu acho que principalmente experiência como autônomo, né? É, como, sei lá, empreendedora ou serviços autônomos, né, de atendimento, enfim, eu acho que é muito importante que esteja no currículo também, tá? A Maria Luísa fez aqui uma pergunta, se eu disponibilizo esses slides na plataforma. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas pode ser sim. Para mim não tem nenhum problema. Eu posso transformar eles aqui num PDF e colocar lá no ambiente virtual também, tá, Maria? Posso fazer isso sem problema. Quando eu for colocar a gravação, vamos fazer assim, então. Quando eu for colocar a gravação, eu já coloco também os slides lá, pode ser? Maravilha, então. Fechou, combinado. Pessoal, então, já estamos chegando aqui no nosso horário. Para essa primeira aula, seria isso então, tá? A gente pensar alguns conceitos referentes aqui à área da comunicação, a gente tentar refletir sobre como a gente pode se comunicar melhor a partir disso que a gente viu, e fica aí um convite, né, para vocês desenvolverem, né, se for do interesse de vocês, claro, essa ferramenta prática, né? Se você tem um currículo aí, tenta olhar para ele, né, de uma forma e pensar naquilo que a gente conversou aqui, né? Será que isso aqui é necessário que esteja aqui no meu currículo? Será que eu tenho, né, como a Rosiane trouxe, né, alguma informação que pode estar aqui e que ainda não está constando, que pode ser importante para estar aqui no meu currículo, nessa minha apresentação, né? Tentem utilizar aí o currículo de vocês aí durante essa semana para colocar em prática essas questões que a gente viu aqui sobre comunicação. Beleza? Sobre a nossa aula aqui, pessoal, ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição ainda que vocês queiram trazer? Ou tivemos uma boa primeira aula? Foi de boa? Que maravilha, fico feliz, tá?
Como eu disse, então, né, pessoal, eu disse ali no começo para vocês, na semana que vem, então, infelizmente, a gente não se encontra, né? Que na quinta-feira vai ser ali o feriado da consciência negra, né? Mas eu vou, para não prejudicar o calendário de vocês, como eu disse, eu vou deixar uma aula gravada, tá? Então fica aqui, essa nossa primeira semana, essa aula aqui sobre fundamentos da comunicação, e na semana que vem vocês já entram ali, de acordo com o nosso roteiro de estudos, né? A gente já vai entrar na parte de fundamentos de informática, né? Eu vou deixar uma aula gravada sobre isso, vocês tentem ali, durante a semana que vem, arrumar um tempinho para assistir a aula e também para dar uma olhada no material. E aí, na outra quinta-feira, né, dia 27, a gente volta a se ver aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, das 6 às 8 da noite. Combinado? Então tá, valeu pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? E nos vemos então nas próximas semanas. Um grande, grande, grande abraço. Valeu, boa noite também.